Não é exagero nenhum dizer que uma boa parte do cinema e da televisão do século XXI é feita dos quadrinhos do século XX. E numa boa, faz sentido. Primeiro, porque o volume de HQs produzida desde a primeira metade do século passado é enorme. E segundo, porque existe uma proximidade entre essas duas mídias aí. Animações tradicionalmente são feitas a partir de storyboards. O que a gente vê se mover na tela é planejado a partir de algo que se assemelha muito a uma história em quadrinhos. E na medida em que o cinema vai se rendendo mais e mais aos encantos da computação gráfica, que também é animação, o uso de storyboards vai ficando mais e mais popular. Os filmes da Marvel, por exemplo, eles não são apenas baseados em quadrinhos, é mais do que isso. O processo de produção desses filmes envolve storyboards. Isso meio que significa que todo o Marvel Cinematic Universe, o MCU, é uma adaptação de quadrinho para outro quadrinho e daí para cinema. Mais ou menos isso? Aliás, será que você consegue reconhecer a cena descrita nessa página aí do storyboard? Olha, eu sei que você é mais Marvel que DC, mas foca na discussão, esquece a cena lá, vai. A gente tá tentando encaminhar aqui uma conversa sobre o parentesco entre essas duas mídias, quadrinhos e cinema. E essa relação aí, ó, só foi ficando mais íntima ao longo do tempo. É porque os quadrinhos do século XX estavam cheios de super-heróis que o cinema do século XXI tá cheio de super-heróis. É difícil de se manter atualizado a respeito de tudo, até porque as adaptações que têm surgido de uns anos pra cá estão tentando dar conta de universos inteiros criados ao longo de décadas inteiras. Hollywood mesmo parece ter percebido a saturação dos super-heróis. Acontece que essa coisa de herói nunca deixou de dar dinheiro, então também nunca parou. Ao invés de pegar mais leve com os heróis, a indústria passou a abordar novos ângulos desses personagens e das suas histórias. Tipo o Coringa, que vem pra questionar o que faz do vilão o vilão e do playboy um herói. Ou a série The Boys, que é ainda mais explícita na crítica, porque mostra que uma indústria criada em torno dos super-heróis poderia ser uma tragédia para a humanidade. E é nesse momento em que a saturação das histórias sobre super-heróis vem acompanhada de uma outra saturação, essa de histórias críticas a histórias de super-heróis, é nesse momento aí que chega Crise nas Infinitas Terras. E esse é o nosso tema de hoje. Talvez você tenha ouvido a gente falar da saturação de super-heróis no cinema com a impressão de que a gente tá chateado com isso. Acontece que essa não é uma opinião, é um fato. Em 2018, os filmes de heróis foram responsáveis por 25% dos ingressos vendidos nos cinemas dos Estados Unidos. E se você considerar toda a história do cinema, isso aconteceu quase que de uma hora para outra. Em poucos anos, os heróis abocanharam 25% da bilheteria. Então, não, a gente não tá chateado com esse fenômeno, não. Na verdade, a única coisa que me deixa chateado é a impossibilidade de acompanhar tudo. Seria necessário muito tempo para ver tudo que sai o tempo todo, filme, série, mas aí também é melhor ficar confuso com opções de mais do que ter opções de menos. Pode ser, mas o fato é que a vida do público não anda muito fácil, não. Além de decidir o que vai ver, a gente também precisa saber se tem condições de ver. É que várias dessas obras são como as disciplinas de um curso universitário, elas têm pré-requisitos. Tipo, para cursar uma aula tem que ter visto outra antes. E para entender um determinado aspecto de um determinado filme, você pode precisar ver outro filme, quem sabe até uma série inteira. Essas são as consequências dos crossovers, as combinações de personagens ou até de universos ficcionais inteiros num mesmo arco narrativo ou até em vários arcos. Crossovers também podem envolver muitos advogados para negociar os direitos de propriedades intelectuais. Embora o aspecto jurídico da coisa possa ter sido facilitado em muitos casos na medida em que a Disney foi virando dona de tudo. Seja como for, crossovers podem fazer misturas improváveis. Lilo, Stitch e Kim Possible. Phineas, Ferb e o pelotão todo da Marvel. Tartarugas Ninja e Power Rangers. Crossovers já aconteciam nos quadrinhos e criavam as mesmas complicações que hoje a gente vê no cinema. Para DC Comics, em especial, essa prática aí gerou uma complexidade dificílima de se sustentar.
Crise nas Infinitas Terras veio para lidar com isso. Como as histórias estavam ficando muito complicadas e às vezes contraditórias, a solução então foi unificar um vasto e complicado multiverso num único universo. Quem basicamente resetou a DC foi o Marv Wolfman, roteirista. A intenção dele era simplificar as coisas. E essa simplificação é elogiada e premiada. As 12 edições publicadas entre 1985 e 1986 são um marco na história dos quadrinhos e com muitos méritos. E se você acha que isso é exagero, olha para essa capa aqui de novo. Eu não sei dizer quantas vezes ela foi imitada, referenciada ou parodiada. Crise nas Infinitas Terras foi uma grande coisa nos anos 80 por ter unificado e simplificado a níveis mais aceitáveis a imensa complexidade da DC. E em 2020, Crise nas Infinitas Terras é uma grande coisa novamente, mas pelo motivo oposto. Esse pode ser o crossover mais cheio de pré-requisitos já visto. Essa crítica na The Verge dá uma medida das coisas. Aqui a gente lê que Crise nas Infinitas Terras é meio Power Rangers e meio luta livre, uma carta de amor aos superfãs e tudo de mais espalhafatoso e desagradável para os não iniciados. Cenas inteiras são dedicadas a aparições obscuras, personagens são introduzidos com muito pouca explicação e despachados com ainda menos explicação. Até para ver as coisas na ordem certa, você precisaria de um manual de instruções, porque a crise perpassa diferentes episódios de diferentes séries. A parte 1 tá em Supergirl, no episódio 9 da 5ª temporada. A parte 2 está no 9º episódio da 1ª temporada de Batwoman. A parte 3 é em The Flash, 6ª temporada, episódio 9. Parte 4, Arrow, 8ª temporada, episódio 8. E a parte 5 tá em Legends of Tomorrow, num episódio especial da 5ª temporada. O ideal mesmo seria acompanhar todas as séries de cabo a rabo e talvez mais um pouco. Ainda assim, seriam grandes as chances de sair disso tudo confuso e encafifado com um detalhe ou outro. Não que isso seja ruim. Pelo contrário, esse é um crossover que os fãs vão ter que sentar e discutir por muito, muito tempo. Qual?